A usucapião é uma modalidade de aquisição de propriedade por meio do uso ininterrupto da posse. Esse é o tema do Saiba Mais de hoje e por isso a gente conversa com o Dr. Leonardo Thompson, ele que é advogado de direito civil. Doutor, muito obrigado por participar do Saiba Mais. Gostaria de saber do senhor o que realmente é a usucapião. A usucapião é a ação através da qual o possuidor, demonstrados os requisitos que a legislação exige, quais sejam a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, consegue através disso adquirir a propriedade de maneira originária. A usucapião, então, é uma modalidade originária de aquisição da propriedade através do exercício do direito de posse pelo possuidor. Quem tem direito a ela? Quem tem direito ao usucapir é o possuidor que cuida do imóvel em detrimento do abandono que o proprietário deixou. Então, esse possuidor, dependendo do tipo de imóvel, dependendo do tempo de posse, ele pode vir a adquirir a propriedade desse imóvel, ou bem móvel ou imóvel, urbano ou rural, através da demonstração dos requisitos. A legislação ela definiu várias modalidades, né? Quais são elas? Existem diversos tipos. A primeira seria a usucapião extraordinária. Para essa modalidade, a lei exige 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, independente de justo título ou boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para 10 anos, caso o possuidor tenha estabelecido nesse imóvel a sua moradia habitual. A usucapião ordinária seria o segundo tipo. Nesse tipo, o prazo pode ser de 10 ou 5 anos, também a depender se tiver sido estabelecida a moradia habitual do possuidor nesse imóvel, e ele pode ser também urbano ou rural. Para esse tipo, exige-se o justo título e a boa-fé, diferentemente do primeiro. Existe o usucapião o rural especial e o urbano especial, para os quais os prazos são reduzidos. Nos dois casos são de 5 anos e existe uma limitação de tamanho com relação ao imóvel que pode ser objeto dessa usucapião. Na rural especial são até 50 hectares, na urbana especial até 250 metros quadrados. Sendo que na rural também se exige o requisito de ter se estabelecido sua moradia habitual, e na urbana, nesse caso, como ela é especial, ela só é destinada para possuidores que não tenham nenhuma outra propriedade imóvel. Existe ainda a usucapião coletiva, destinada para ocupações coletivas na qual não se consegue precisar a ocupação individual de cada um. Nesse caso, o tamanho ele é a partir de 50 hectares, né, ela pode ser manejada em áreas grandes, e a usucapião se daria de maneira coletiva, de modo a apropriar individualmente cada um dos ocupantes numa fração ideal daquele terreno que havia a ocupação coletiva. Existe ainda a usucapião especial familiar, que supõe o abandono do cônjuge do lar e uma posse ininterrupta, também de forma mansa e pacífica, por 2 anos pela cônjuge que permaneceu no lar. Seriam esses os tipos básicos de usucapião de bens imóveis. Existem ainda as modalidades destinadas aos bens móveis. Na forma ordinária, prevista no artigo 1260, e o prazo o exercício da posse desse bem imóvel seria de 3 anos. Com isso aí a gente tem uma visão geral do que seria esse instituto dentro do direito brasileiro. Qual é o tempo exigido para a concessão da usucapião? A legislação estabelece diferentes períodos. No caso do mais longo, seria esse na usucapião extraordinária. Esse prazo é de 15 anos e só pressupõe a existência da posse mansa, pacífica, com ânimo de dono, que é a demonstração de que o possuidor cuida da coisa como se sua fosse, com todas as precauções devidas pelo proprietário, exercitando, portanto, todos os deveres de propriedade, e ela pode vir a ser reduzida a 10 anos, e o prazo mínimo da usucapião seria na especial familiar, que chegaria a 2 anos, comprovado o abandono por parte do ex-cônjuge.
Doutor Leonardo, há alguma diferença entre imóveis rurais e urbanos? Existe sim. No caso da uso capião extraordinária, ela pode abranger tanto imóveis urbanos quanto rurais. A ordinária também. São duas vias de aquisição que abrangem os dois tipos de imóvel, independente do tamanho. Agora, nas modalidades em que o tempo exigido pela legislação é reduzido, ou seja, a legislação exige um tempo de 5 anos, são a uso capião urbana especial e a rural especial. Nesses dois casos, há uma limitação com relação a dois aspectos: a condição econômica do possuidor, o fato dele não ter outro imóvel, né, não ser proprietário de nenhum outro bem imóvel, no caso da urbana, e a limitação de tamanho, que no caso da urbana são terrenos de até 250 metros quadrados e no caso da especial rural, de até 50 hectares, desde que estabelecido dentro desse terreno a moradia habitual da família ou do possuidor individual. Se o imóvel tiver um proprietário anterior, tem como reverter esse processo? A ação de uso capião, ela é proposta pelo possuidor, demonstrados todos os requisitos que eu mencionei, contra o proprietário em cujo nome está registrado esse imóvel. Então, o proprietário, ele é réu na ação de uso capião. Vai caber a ele, em sua defesa, demonstrar que as alegações do autor são improcedentes, ou seja, de que a posse que ele alega ser mansa e pacífica, na verdade, foi turbada, foi obstada por ele, de que ele, ao contrário do que alegaria o autor, estaria sim exercendo seus direitos de propriedade e não abandonado o imóvel, segundo o que alegaria o autor de uma ação de uso capião. Nessa ação de uso capião, interessante colocar que o Ministério Público sempre intervém em todos os atos, ele é intimado para poder opinar no processo, e os vizinhos dos terrenos anexos, eles também são intimados. Na própria petição inicial é um requisito essencial para a propositura desse tipo de ação, que sejam indicados os limítrofes, né, os vizinhos limítrofes, para que também participem desse processo, de modo a comprovar ou não as alegações desse autor, que está pretendendo adquirir a propriedade de um bem que, na verdade, não é seu, mas que, ao longo do tempo, ele vem cuidando como se seu fosse. Esse é o objeto de fundo, o pano de fundo de toda essa discussão numa ação de uso capião. Doutor, a partir da concessão da uso capião, esse novo proprietário, ele tem direitos e deveres iguais sobre o imóvel? Exatamente. Na verdade, a pergunta é interessante, porque para a concessão desse direito da propriedade ao antigo possuidor, ele tem que demonstrar justamente que ele vem exercendo ao longo desse tempo todo todos os direitos e deveres que o proprietário teria sobre aquele imóvel, mas não exerce. Então, o novo proprietário, aquele que adquire através da uso capião, ele é exatamente igual o proprietário que compra, por exemplo, um imóvel através de um contrato de compra e venda. É exatamente os mesmos deveres, exatamente os mesmos direitos. Agora, quando o proprietário anterior do imóvel chega até o local e vê que tem alguém vivendo ali, que tipo de ação ele pode tomar caso ele sinta que deve reaver aquele imóvel? A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário em desfavor do possuidor da sua terra. Então, ele teria que manejar uma ação que seria essa ação reivindicatória visando a retirada do possuidor indevido. Veja bem, existe uma diferenciação muito relevante nessa análise processual. O possuidor, se ele exerce a sua posse durante um período de mais de ano e dia, ele passa a ter proteção possessória. Então, eu estou pressupondo que nessa situação que foi colocada, a posse já é uma posse velha, ou seja, o proprietário não teria mais como manejar uma ação possessória em desfavor de um invasor, porque essa situação que está colocada, a posse já está consolidada em favor de um terceiro.
Se a posse já está consolidada em favor do terceiro, a única opção que o proprietário teria seria o manejo de uma ação reivindicatória. Quais são as causas impeditivas para a concessão da usucapião? A usucapião ela não pode ser manejada entre cônjuges na constância da união. Ela não pode ser manejada entre ascendente e descendente na constância do pátrio poder. E ela não pode ser manejada entre tutelado e curatelado na constância do exercício da curatela. Seriam essas as causas impeditivas. E ela também, por ordem da Constituição, ela não pode ser proposta em terra pública. A única terra passível de usucapião são terras particulares. Isso é uma distinção relevante também para efeito de elucidação aí do nosso povo.